Capítulo 7. Liberando a unção na vida diária. Liberar a presença de Deus é a sua vontade para você e a sua herança na terra. Estamos vivendo num período de graça no qual uma quantidade maior da unção está disponível, e se formos sábios, manteremos nossas lâmpadas cheias desse óleo e também o daremos a outros. Independentemente de qual seja a sua visão sobre os tempos finais da sua teologia, defender que os eleitos serão arrebatados antes, durante ou depois da tribulação, uma coisa está clara: esta terra é nossa herança e temos a responsabilidade de cuidar dela. O reino de Deus também é nossa herança e temos a responsabilidade de cuidar dele. Quer esse reino seja um lugar que está sendo preparado para nós ou uma realidade que estamos vivendo, Cristo em nós é a esperança de glória para nós e através de nós. Se você despertou para o ungido, sabe do que eu estou falando. Temos períodos de graça em que vivemos nessa esperança de glória. Outros períodos de graça em que liberamos essa esperança de glória a outros. A glória e a unção são a essência da sua presença viva e tangível. Ela é tão presente, contudo, tão esquiva, que se faz necessário um encontro com Deus para abrir os olhos dos nossos corações e mostrar-nos quão próxima essa glória está. É necessário um encontro para revelar quão fina é a barreira entre o natural e o sobrenatural e o que somos chamados a fazer com ela. Existe uma progressão de unção disponível a todos nós. Ela começa com o nosso despertamento para o ungido e a liberação dessa capacidade para despertarmos outros para Jesus. Começamos a andar na vida cristã normal, cheios do Espírito Santo e de poder. E quando entramos em nosso destino como embaixadores de Cristo em nossas igrejas locais e comunidades, torna-se evidente que muitos são chamados a aumentar as esferas de influência e muitos entram nos aspectos governamentais do ministério, frequentemente referidos como 5 ministérios de apóstolos, profetas, pastores, evangelistas e mestre. Subtítulo: Lançando o despertamento através da oração. Jeannie Fuller e Karen Berner são duas mulheres totalmente despertadas para o amor de Deus. Sua unção em intercessão é poderosa e oculta. Elas se focam na face de Deus e escutam seu batimento cardíaco e então liberam em oração aquilo que veem e ouvem. Frequentemente, o ministério de oração não é muito popular na igreja. Lugares como a International House of Prayer em Kansas City geraram outras casas de oração no mundo todo, onde oração e adoração 24 horas por dia infundem comunidades com a sempre crescente presença de Deus. A oração é a base da comunicação com Deus. Nosso diálogo começa ali. A intimidade aumenta ao escutarmos seu coração batendo através do nosso. E nossas vidas se transformam quanto mais dedicamos tempo a ficarmos na presença do Espírito Santo. A oração transforma vidas, inicia reavivamentos e fixa a atenção de Deus em nós. Embora seu fruto permaneça invisível durante algum tempo, a oração é muito poderosa. A intercessão de Jeannie e Karen deu uma interessante guinada um dia quando elas perceberam que Deus as estava chamando para mais do que a oração intercessória. Era tempo de ação intercessória e essa percepção as fez confiar em Deus quanto à provisão para uma jornada de 3 anos a fim de concluírem uma missão de orar em todos os estados
dos Estados Unidos. Jeannie e Karen compartilharam comigo histórias de sua jornada ao longo dos últimos anos. O fato delas terem realmente pago um preço para obedecer a Deus e ir aonde Ele as enviara para realizarem uma tarefa sem fruto visível me surpreende nestes tempos em que queremos ver o resultado de qualquer verba que investimos numa empreitada. Mas o reino de Deus não é como o nosso reino terreno, orientado a resultados deste mundo. A intercessão é uma obra oculta de inestimável valor. Jeannie falou sobre o começo de sua jornada ao coração de Deus em favor dos Estados Unidos. Nossa jornada começou em 2008. Enquanto orava, ouvi o Senhor dizer: toque o sino da liberdade sobre a nação e proclame a liberdade. Então levei isso à intercessão. Eu não pensava que iria realmente participar de uma jornada de oração intercessória por todo o país. Várias semanas após meu encontro em oração, vi na internet uma palavra de Chuck Pierce que pareceu confirmar o que estava ouvindo. Sua palavra dizia: ouça os sinos esta semana. Existe um som de liberdade vindo do céu. Existe um som que eu estou trazendo. Toda vez que você ouvir estes sinos de transformação, decrete que uma nova liberdade está vindo à sua frente e sobre você, e que você entrará nos campos da liberdade. Então, logo antes das eleições presidenciais de novembro, minha amiga Karen Berner e eu fomos orar em Kansas City. Dirigindo na estrada, vimos uma placa com o sino da liberdade e pensei que aquilo não era coincidência. Então disse a Karen o que o Senhor vinha falando a mim sobre o sino da liberdade e oramos a respeito. Naquela semana, recebemos um convite para orar na Louisiana. Imediatamente antes de partirmos, decidi ver se existia um sino da liberdade naquele estado. Na internet, vi que todo estado possui uma réplica do sino da liberdade, habitualmente na capital. O sino da liberdade contém a inscrição de Levítico 25:10, na qual o Senhor diz ao povo para declarar liberdade sobre todos os habitantes da terra. Proclamareis liberdade na terra a todos os seus moradores. O sino representa a liberdade. Diferentes grupos foram até o sino da liberdade e tocaram-no ao longo da história. Uma vez depois da Guerra de Secessão, o sinal da liberdade original viajou de estado em estado para promover unidade e liberdade. Os abolicionistas da Guerra Civil e, mais tarde, o movimento pelo voto das mulheres se apoiaram no sino da liberdade como uma proclamação de liberdade. Jeannie e Karen oraram juntas em Louisiana e tocaram o sino da liberdade no palácio do governo ao final do seu tempo de intercessão. Jeannie já percebera que Deus a estava chamando para realmente ir a cada estado e orar pessoalmente, não apenas do conforto do seu próprio lar. Karen não estava convencida de que Deus a estava chamando para realizar a jornada com Jeannie. Durante uma viagem a Israel mais tarde naquele ano, Karen levou o assunto perante o Senhor. De acordo com Karen, orar por todo o país era um compromisso tão enorme que decidi ficar no Muro das Lamentações em Jerusalém até ter uma resposta do Senhor sobre ir com ela. Ele me disse claramente que desejava que eu levasse seu coração por todo o país e orasse no amor de Deus por Israel e pelos judeus onde quer que fôssemos. Ele também disse que haveria uma revelação por amor da igreja e do país sobre como os Estados Unidos e Israel são intrinsecamente unidos. Um
não pode atingir a plenitude do destino sem o outro. Nós deveríamos orar pelos destinos políticos e econômicos e para que os valores do reino se manifestassem. 2 dias depois, eu caminhava até um parque em Jerusalém denominado o Parque do Sino da Liberdade e vi uma réplica do Sino da Liberdade que fora doada a Israel pelos Estados Unidos. Foi uma confirmação imediata da palavra que o Senhor dissera a mim no muro. Karen aderira. As 2 mulheres começaram a planejar sua viagem e quando as verbas ficaram disponíveis e as agendas de suas famílias permitiram, elas viajaram de estado em estado. Ginny conta o resto da história. Deus nos mostrou que devíamos orar pela libertação dos cativos. Utilizamos Isaías 51 como base do que decretaríamos e profetizaríamos sobre a nação. Declaramos que os cativos seriam libertos e que as pessoas do país começariam a receber o Senhor. Uma das coisas pelas quais oramos foi que os ídolos feitos por mãos humanas que mantêm as pessoas cativas cairiam. Temos visto reportagens mostrando que essas estruturas estão sendo destruídas e que as pessoas estão retornando a Ele de uma maneira realmente pessoal depois de orarmos em estados específicos. A jornada foi uma experiência realmente transformadora. Eu orava pelas nações, mas nunca vira tão claramente como todos os grupos de pessoas do mundo todo estão conectados e como o cativeiro de uma nação, especialmente os Estados Unidos, porque exercem muita influência, coloca as demais também em cativeiro. Ele nos ensinou sobre liberdade e autoridade. Ele nos abriu portas para acessarmos os sinos em alguns estados e para irmos ao Senado e a assembleias legislativas para orar. Os mais especiais foram aqueles que não tinham acesso limitado. Naqueles em que podíamos tocar o sino totalmente, o som que saía era o mais impactante. Imaginávamos o que faríamos se não pudéssemos tocar o sino porque ele estivesse trancado ou inacessível, ou não tivesse um badalo. Então, levamos nosso próprio sino. Karen tinha um dos sinos de sua sogra, o qual tinha 100 anos. Nos dias antigos, eles costumavam usar o sino para acordar a cidade, para convocar reuniões ou em incêndios e emergências. Fez sentido para mim que o sino representaria um despertamento. Então, oramos por reavivamento em cada estado e para despertar os anjos para se moverem por todo o estado e liberarem o ministério que Deus desejava transmitir. Tocaríamos aqueles sinos para despertar os anjos naquela região e para selar o decreto da liberdade. Em alguns lugares, utilizamos nosso próprio badalo alternativo. As histórias de cada estado são realmente poderosas e repletas de encontros divinos com pessoas. Em Colorado, eu me aprontava para tocar o sino da liberdade, localizado no jardim do Palácio do Governo, quando estacionou um ônibus cheio de crianças. Elas nos viram e correram para perguntar o que estávamos fazendo. Explicamos que estávamos tocando o sino por liberdade. Eles não tinham o badalo, mas nós tínhamos baquetas para usar e as entregamos às crianças que berravam liberdade enquanto golpeavam o sino. Devido à maior parte de nossa jornada envolver dirigir automóvel, como uma vez em que fomos a 11 estados em 7 dias, nós realmente conseguimos ver o país e vislumbrar o coração de Deus.
Dirigir nesses vilarejos me fez perceber o quanto Deus ama os Estados Unidos. Ele absolutamente ama este lugar e o povo desta nação. Quando está em oração, você sente o coração do Pai. E Ele libera orações através de você. E a única coisa que você pode fazer é apaixonar-se por aquilo que Ele ama. Subtítulo: A vida cristã normal. Eu creio no poder da oração para transformar vidas, cidades e nações. Também creio que a oração intercessória deve resultar em ação intercessória. Deus pode chamar você para uma jornada de oração ou para alcançar e ministrar outras pessoas em sua vida diária. Mover-se em resposta ao seu convite, obedecer ao seu chamado e liberar sua autoridade, amor e poder é a vida cristã normal. Não muito tempo atrás, eu falava a um grupo de mulheres presbiterianas que me pedira para vir e ser sua mentora durante um retiro da liderança no fim de semana. Todas estavam muito entusiasmadas sobre o que Deus estava fazendo em seu grupo de mulheres em sua igreja. Elas estavam realizando um acampamento de treinamento do Espírito Santo na igreja e pessoas estavam sendo salvas, curadas e libertas. Os líderes do ministério de homens notaram e desejaram o que elas tinham. O pastor sempre dava um jeito de entrar nas reuniões das mulheres, pronto para receber tudo que Deus tinha também para ele. Essas mulheres estavam progredindo em seus dons proféticos e de ensino e achavam o sobrenatural super divertido. Durante todo o fim de semana, elas utilizaram muitas vezes a palavra sobrenatural. Seu uso constante da palavra incomodou-me até eu descobrir o porquê. Uma manhã, eu lhes disse que sua linguagem poderia ser uma barreira para alguns que estão incertos sobre trazer a presença e o poder do Espírito Santo para um ambiente evangélico tradicional. Eu as desafiei a verem a obra de Cristo não como sobrenatural, mas como um modelo para a vida cristã normal. O sobrenatural tinha o intuito de tornar-se supernormal em nosso tempo. Curar enfermos, liberar profecias, libertar cativos, ministrar todas as formas de cura, amar os outros para que entrem em seus destinos sagrados. Todas estas são expressões da vida cristã normal. Usar a palavra sobrenatural fazia as pessoas se sentirem desconfortáveis ou criava uma sensação de que elas se dedicavam ao espiritualismo ou ocultismo, ou indicava que todas elas deveriam adotar algum aspecto de fé bizarro. Comece a usar a frase: a vida cristã normal inclui tudo de que Cristo foi modelo, e você elevará o nível de fé e a ação intercessória. Os discípulos de Jesus despertaram para quem Jesus é. Eles ficaram entusiasmados quando Jesus começou a modelar suas extraordinárias capacidades de ler os corações e as mentes das pessoas e de tocá-las e curar fisicamente indivíduos a ponto de multidões perceberem e comunidades serem transformadas. No início de seu ministério terreno, Jesus pregou boas novas aos pobres, elevando o status deles na sociedade. Ele demonstrou milagres e nos deu o Sermão do Monte, estabelecendo os parâmetros da vida cristã normal e deixando entrever o poder por vir, que está disponível a todos. Veja Mateus 5, verso 7.